Então, mais uma vez, boa noite a todos os amigos. Boa noite, meu amigo Antônio Zé Ribas Paiva. Boa noite, meu amigo Coronel Tomé. Né? E... Um minuto. Tem alguma coisa aqui acontecendo. Vocês estão ouvindo esse barulho aí, Tomé? Peraí, só um minuto aí. And whether you're an English professor or an English learner, we all could use a second pair of eyes to help us make sure we're always putting our best foot forward. Enter Grammarly, a writing app developed by some of the world's leading linguists. Grammarly helps you find and fix grammar, spelling, and punctuation errors wherever you write. Errors that other spelling and grammar checkers just can't find. É isso aí, você Não, já tocou o hino. Só tirar. Estava falando aquela fala lá e estava atrapalhando a gente aqui. Já tiramos aqui, foi uma pane aqui que entrou um vídeo aqui. Mas, Tomé, como eu estava falando com o doutor Ribas, né, nós estamos no país numa insegurança jurídica total. Né? Desde a época do impeachment da Dilma, né, e quando houve aquele acordão entre o Renan Calheiros e o Lewandowski, né, depois, né, antes disso, teve o problema do plebiscito do desarmamento, né, e agora, recentemente, né, aquela decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, contrariando o pleno do Supremo Tribunal Federal quanto à prisão em segunda instância, ao colocar o Zé Dirceu na rua. Né? Com todos os direitos legais. Né? Foi dado todos os direitos, passaporte, direito de sair do Brasil, né? E tudo mais. Né? E essa Constituição aqui, ela com todos os problemas que ela tem, né? Eu estou fazendo aqui para vocês, eu vou ser o advogado do diabo aqui, vou provocar vocês dois. Essa Constituição aqui, que nós sabemos que foi uma Constituição feita por um Congresso Constituinte, em 87, promulgada em 88, essa Constituição é uma Constituição socialista comunista porque o Congresso era formado por maioria, muita gente que tinha voltado do exílio e tudo mais. Né? E ela não está sendo respeitada, é o que eu estava falando com o Ribas antes. Ela, com todos os problemas que tem, ela deveria de ser respeitada, porque ela é a nossa legislação máxima do país. Né? E quem tem o dever de guardá-la, que é o Supremo Tribunal Federal, não a faz. Entendeu? E aí nós vivemos aí nessa insegurança jurídica. Inclusive, eu estava batendo um papo com o Ribas hoje à tarde por telefone e ele estava colocando para mim, Dias Toffoli vai assumir o Supremo. Né? Acho que agora em setembro, não é isso, Ribas? Acho que é em setembro. Ele assume o Supremo Tribunal Federal. E aí só Jesus Cristo sabe o que vai acontecer. Né? Então, nós estamos vivendo toda essa situação. Inclusive, antes de eu tenho uns 3 vídeos aqui para passar, mas primeiro nós vamos abrir aqui o bate-papo, né? E o que eu abri essa conversa, eu precisava muito mesmo, que o Ribas e você, Tomé, são muito meus amigos. Eu tenho certeza disso. Agora, onde vocês também precisarem da gente, a gente vai estar junto. Eu tinha que abrir esse bate-papo hoje, por quê? Porque hoje, né, foi lançada a candidatura pelo PSL do Bolsonaro. Ontem do Ciro Gomes. Então, estão aí, né, acontecendo várias reuniões dos partidos aí, lançando, né, os seus candidatos, e nós sabemos que o sistema, qualquer um que ganhe essa eleição, não muda o sistema no Brasil. Não muda. Nós vamos continuar com esse sistema todo organizado para manter a sociedade escrava no país. Miserável e escrava, em sua maioria da população. Né? Porque, inclusive, eu falo isso e sem problema nenhum, que o Tomé é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? O Ribas também, além de advogado brilhante, para mim até um jurista, pelo que conhece de legislação, trabalham e muito, para poder manter o seu padrão de vida. Né? Eu tenho o meu, o Ribas tem o dele,
o Tomé tem o dele, e não é por isso que nós não somos amigos, né? Independente, cada um tem o seu padrão de vida e a gente respeita isso, porque esse é o princípio da meritocracia, esse é o princípio da democracia, do verdadeiro Estado democrático, né? Eu não posso ter inveja do que o outro tem, isso não faz parte da minha vida cristã, né? Então, se eu tenho um amigo que tem uma condição melhor do que a minha, eu fico feliz por isso. Eu fico feliz por isso. Eu tenho esse prazer de ver uma pessoa que eu gosto bem. Sempre me fez bem isso. E esse daí não é o princípio básico do socialismo e do comunismo. Então, eu queria, o Ribas, se o Tomé me permitir, eu vou pedir ao Ribas para dar a opinião dele. Seguinte coisa, colocando os pingos nos is. E eu tenho lido aqui um artigo teu que hoje peguei aqui, né, muito legal, onde tem uma foto tua. Eu mandei para ti de novo, vou mandar para o Tomé depois de novo, que o Tomé já deve ter visto. Né? Muito bom, muito bom. E onde você coloca, né, várias coisas importantes. Né? O artigo teu que você fala da roleta viciada, do cassino do Al Capone, essas coisas todas. Então, eu quero perguntar para você o seguinte: colocando os pingos dos is, nós estamos caminhando com apoio das Forças Armadas, a verdade é essa, porque existe na minha visão, isso, um confronto dentro da própria maçonaria, de muita gente que não concorda com tudo isso que está acontecendo. Inclusive, eu tenho um amigo que é 33 da maçonaria também. Eu tive com ele aqui na academia, ele se afastou da maçonaria por discordar de coisas dentro da maçonaria lá em Brasília. Mas eu queria saber de você o seguinte: estão as Forças Armadas aí, a maioria dentro das Forças Armadas, dos generais e tudo mais, estão dentro da maçonaria, e está havendo uma situação onde os caras estão querendo empurrar a gente para as eleições. Está tudo indo para as eleições. Eu queria a opinião de vocês. A gente vai caminhar para as eleições, Ribas? É o caminho? Vai ser a solução para o Brasil? Vai se resolver o Brasil? Veja, Tomé, e meu amigo, boa noite, Tomé, boa noite, meu amigo Tony. Nós concordamos que o Brasil não é uma democracia. Se é uma ditadura do crime, tudo é possível. Agora, vamos pensar o seguinte: em qualquer país do mundo, a suposta democracia é mera concessão do poder armado. Não é verdade? Na Venezuela, o poder armado concedeu que Hugo Chávez fizesse o que ele queria lá. Hoje o Maduro faz o que ele quer, o povo está lambendo a sarjeta e eu não vejo nenhuma reação dos militares venezuelanos em socorro do povo. No Brasil, o Exército tem mais tradição que o Exército da Venezuela. O Exército e as demais Forças Armadas sempre foram indutores da história, não é verdade? Até a partir da proclamação da República, o Exército já interviu mais de 200 vezes na história do Brasil. E nós esperamos que eles façam isso novamente. Agora, o que me preocupa é que a demora está excessiva. O Brasil é um país que tem condições de se recuperar rapidamente. É só tampar os furos do balde, né? Acabar com a roubalheira, com o desvio de finalidade, parar de pagar 380 bilhões por ano de juros desnecessariamente. É só tampar o buraco do balde e o Brasil se recupera rapidamente. Mas, enquanto isso, o povo vai morrendo. Né? Porque nós vimos aí os índices de mortandade no Brasil são maiores, pelo menos em 2016, o que foi divulgado é que o mundo inteiro matou menos que o Brasil. Então, nós estamos... Você
está ocorrendo um verdadeiro massacre do povo. Não é uma questão ideológica, não é uma questão política, não é uma questão democrática ou de falta ou de excesso de democracia, não. É uma questão de massacre da população. Nos últimos 30 anos, ou 33 anos dessa nova república, 10 milhões de brasileiros foram massacrados. Eu falei com o pessoal de saúde que pelo menos 5 milhões tenham morrido desnecessariamente nas filas dos hospitais. Eles acham que isso aí é até tímido, que morreu muito mais gente. Assassinatos foram uma média de 100 mil por ano. Se você somar os que morreram no local e que morreram depois no hospital, tem mais de 100 mil por ano. Então, você tem milhões de pessoas, inclusive nas estradas, que morrem por falta de socorro, por falta de manutenção das estradas, pela precariedade. E tudo isso indica que nós estamos num processo genocida. Então, não é mais uma questão de, não, a minha ideologia, não, eu sou legalista. Não, senhor, você tem o dever de salvar a vida das pessoas. O Estado existe para proteger as pessoas. Agora, constitucionalmente, quais são os instrumentos de proteção da vida das pessoas? No 142, são as Forças Armadas. No 144, são os governadores, as forças policiais, nós, civis, e as Forças Armadas também, que elas têm essa atribuição constitucional. Então, não há por que postergar o salvamento de milhões de brasileiros que estão sendo massacrados. Veja, 10 milhões de pessoas, se você considerar uma média de 4 pessoas por família, ou 5, você tem aí 50, 40, 50 milhões de pessoas infelicitadas pelo massacre. Você não tem esse direito. Quem tem o poder do Estado nas mãos, e quem tem esse poder são aqueles que detêm as armas nacionais, não podem, tem que vir em socorro da nação brasileira. A classe política não precisa de socorro nenhum. Então, por que as Forças Armadas têm que proteger a classe política? Por que, se eles estão agindo mal? Por que a classe política tem que ser protegida? Por que a magistratura tem que ser protegida se o Supremo está agindo mal? Não há. Nada justifica, senhores, que o massacre continue. Se você pensar que o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, o Brasil já perdeu 3 uruguais em população. Isso é genocídio. Né? A Segunda Guerra ocorreu o genocídio dos judeus na Alemanha. Aqui nós temos outro genocídio sem guerra, pô. Estamos sendo massacrados. Aí no Rio de Janeiro, São Paulo, nas capitais, o sujeito sai de casa e não sabe se volta. Isso é uma guerra. Agora, a guerra requer exército. No Rio de Janeiro, tem uma intervenção militar no Rio de Janeiro. E nem a intervenção militar lá está resolvendo, porque a intervenção é apenas na Secretaria da Segurança. Não é no Judiciário do Rio de Janeiro, não é no Executivo, não é no Legislativo. Quer dizer, o crime continua mandando no Rio de Janeiro. E no Brasil, como é que faz? Nós vamos permitir que o crime continue massacrando o povo brasileiro? Não, não pode. Não é nenhuma questão jurídica isso. Isso aí é uma questão de humanidade. Não é? A Constituição fala que o sujeito aqui no Brasil tem o direito à vida. Qual é a vida? Nós estamos morrendo aí, todo mundo já foi assaltado. Eu não conheço ninguém dos meus amigos e conhecidos que não tenha sido assaltado. Eu já fui assaltado várias vezes. Já levei até tiro aqui, uma tentativa de sequestro. Então,
Não falta mais nada. Estão todos os fatores presentes para uma intervenção militar no Brasil. Por que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica continuam protegendo a classe política e os barões do serviço público? Por quê? Eu quero perguntar aqui no ar, não é, com vocês, por que eles têm que proteger essa minoria? Não há motivo, nada justifica, meu Deus. O cidadão é que tem que ser protegido. A autoridade é para servir. E a autoridade não está servindo. Se a autoridade não está servindo, tem que ser mudada. Agora, se o processo político-eleitoral é viciado pelo crime, quem está apoiando o processo político-eleitoral está atraindo o Brasil. É muito claro. Nós não podemos passar manteiga no pão, não. Nós temos que falar a verdade. Porque quem não fala não existe. E se a gente não falar a verdade, nós estamos fazendo o papel dos áulicos, dos puxa-sacos. Nós temos que falar a verdade. Muito embora a gente tenha excelentes relações com os generais, respeite os generais, nós não somos áulicos. Nós temos que falar a verdade, porque muitas vezes eles não têm essa noção. Por que não têm essa noção? Porque eles estão protegidos dentro do quartel, estão protegidos dentro das vilas militares. Eles não têm a visão de mundo que nós temos. Nós estamos aqui enfrentando, sem baioneta, estamos enfrentando o ataque dos amigos, dos inimigos. Não é? Então, quem deixar de cumprir o seu dever de salvar a nação brasileira estará traindo o Brasil. E mais cedo ou mais tarde vai pagar por isso. Não é? A história assinalou alguns traidores, não é? Joaquim Silvério dos Reis, o Calabar. Só que tem um detalhe. O Calabar e o Joaquim Silvério dos Reis eram portugueses. Eles deviam respeito ao país deles e ao rei de Portugal. Eles não eram nem brasileiros. E a história, né, chancelou-os como traidores. Agora, eu estou falando aqui, não é de portugueses que deviam respeito ao rei, obediência ao rei. Eu estou falando aqui de generais brasileiros que têm que cumprir o seu dever de ofício. Era isso que eu tinha a dizer. Desculpe a contundência, mas eu estou preocupado com os milhões que estão sofrendo e sendo massacrados. É verdade, é verdade. Tenho outras indagações a fazer, mas vou deixar o Tomé agora também externar a opinião dele sobre esse primeira fala que eu fiz, né? E colocar aí a pimenta aí desse Supremo Tribunal Federal. Depois o Ribas pode voltar a falar sobre essa situação toda do Supremo aí, que olha, o Supremo é o crime. Se o Supremo não serve à nação, é o crime. Então não há o que falar do Supremo. Perfeito. O Supremo é suspeito. O Supremo, depois que o Supremo garantiu direitos políticos a uma presidente que sofreu um processo de impeachment, o Supremo está ilegal. Não se esqueça que o parâmetro da autoridade é a legalidade. Seja o Supremo, seja o bispo, seja o alto comando, seja quem for. Extrapolou a legalidade, meu amigo, perdeu a autoridade. É verdade, sem dúvida nenhuma. Não, e a gente está vendo esse problema sério, né? Que é o não cumprimento. Eu tenho falado, Tomé, só para consubstanciar o que você vai falar, eu tenho falado às pessoas, Ribas, o seguinte: eu sou intervencionista e uma coisa que eu sempre admirei em você, né, é a tua coerência. Você sempre teve essa linha, essa conduta. E olha que você tem relação com os generais, com o pessoal aí, você tem relação com outras situações aí, que a gente sabe, não vem o caso colocar aqui. Mas você sempre teve a tua linha, entendeu? Sempre a tua linha, e a nossa também. E eu falo para as pessoas o seguinte: eu sempre fui intervencionista, você também, e outros que eu conheço. O intervencionista sempre foi um legalista, o Tomé também, nós sempre fomos legalistas. Então, o que aconteceu
E o que a gente tem visto é o seguinte, a lei do voto impresso, ela foi aprovada no Congresso Nacional, foi sancionada pelo presidente da República, e a Procuradora-Geral da República, eu estou falando isso não que eu seja favorável às eleições, que eu não sou, mas eu estou falando no aspecto do cumprimento da lei, da legalidade, quando você fala em segurança jurídica, direto. Então, a lei não foi cumprida. Até a própria Procuradora-Geral da República, ela teve o descabimento de falar da inviolabilidade do voto, dizendo que quebraria a inviolabilidade do voto. E se esqueceu do artigo 37, que fala do princípio da publicidade. Não tem nada de inviolabilidade do voto. E o Supremo embarcou também, porque é lógico que faz tudo parte do contexto criminoso no país, nós sabemos disso, né? Esse é um grande problema nosso. E o voto impresso, né? O voto impresso não está aí, né? Logicamente que no sistema eleitoral que está, mesmo com voto impresso, já não serviria para nós, né? Porque o voto artesanal, aí sim, seria uma possibilidade de se mudar toda essa coisa aí, que existe aí no país. E não sei se mudaria, porque o sistema está todo comprometido. Então, eu queria até, se você quiser complementar, por que o TSE e o Supremo Tribunal Federal, eu sei o que você vai falar, mas é bom que você vai falar público aqui e depois o Tomé externa toda a conjuntura de palavra dele. Por que não se cumpre a lei nesse país, ô Ribas? Porque o crime está no poder do Estado. Só por isso. Curto e grosso. É isso mesmo. Tomé, tá contigo aí, para tu dar o teu boa noite aí aos ouvintes nossos e o Ribas aí, nosso amigo, que está aí junto com a gente aí também. Inicialmente, uma boa noite aí para você, Tony. Obrigado pelo convite. Eu estou meio que afastado já há algum tempo. E boa noite para o Ribas. Obrigado. A última vez que nos vimos foi aqui em Natal, naquele evento, né, Ribas? Maravilhoso evento, parabéns. Já se vão Você 2 meses. coordenou maravilhosamente. Pois é, já se foram 2 meses aí. Eu falei para ele que o convite, o final do ano, está feito para ele voltar com a Kátia lá, para passar mais um dia, porque eu não mostrei tudo para ele. Tem muita coisa para mostrar bonita aí em Natal, muita coisa. E uma boa noite aos ouvintes que estão nos vendo nesse hangout. Eu lembro, eu disse que estou afastado já há algumas semanas, exatamente naquele evento da manifestação dos caminhoneiros, em que eu entendi e li como sendo uma oportunidade de fato, uma janela de fato de oportunidade para que as forças militares, as forças armadas viessem em apoio ao povo e que o povo fosse, de fato, apoiar a manifestação. Não aconteceu nenhuma das duas coisas. Nem o povo, de fato, foi para a rua para apoiar a manifestação e nem os militares tomaram a atitude que eu esperava que poderia ser alavancada com a manifestação e que até hoje, e agora a imprensa e todo mundo coloca todo e qualquer problema econômico no país nas costas dos caminhoneiros. Então, desde aquele momento que eu externei a minha opinião de que a estratégia dos intervencionistas não iria dar certo mais. Não pode se esperar um povo que há mais de 30 anos vem sendo doutrinado pela esquerda, e muitos deles dependentes do governo através das diferentes esmolas dadas pelos governos, venham para a rua clamar pela intervenção. Não vai acontecer porque o povo ainda está dependente do governo e ainda acredita que a esquerda seja a salvação dele. Até que o Lula, quando aparece aí nas intenções de voto, ainda aparece na frente, infelizmente. E, por outro lado, eu achava que aquelas convocações e também palavras ásperas que estavam sendo desferidas não levariam a nada. E
realmente não levou. Foram para Brasília, não deu nada, foram agora para São Paulo, não deu nada. Ou seja, a estratégia não pode ser essa. As Forças Armadas, e eu escrevi aquele contraponto ao Chagas, ao general Paulo Chagas, e lá eu coloquei de forma bem clara, e o Ribas, inclusive, tocou nesse aspecto, né? Que quem é que garante o governo do Maduro? As Forças Armadas da Venezuela. E elas foram mais fáceis de serem cooptadas porque o Chávez saiu do meio deles. Então, ele já cooptou as Forças Armadas naquela ocasião. E eu finalizo aquele meu texto que eu escrevi de contraponto ao Paulo Chagas, que eu temo muito que a nossa força terrestre, que é o Exército, que se coloca como bandeira ser o braço forte e a mão amiga, ele venha se transformar no braço forte e a mão opressora do próximo governo, ou do governo de esquerda. Também coloquei que tenho receio das nossas forças trocarem a cor do seu uniforme. Mas eu vejo que é uma estratégia de altíssimo risco que eles estão, que eles colocaram as fichas deles. Não boto a mão no fogo por ninguém, seja ele o comandante do Exército, comandante da Marinha, comandante da Aeronáutica, qualquer general, e vou mais longe, qualquer oficial. Eu sou militar, sou oficial da reserva e fico muito incomodado porque dentro do nosso meio nós não vemos eco algum do pessoal da reserva. Se nós tivéssemos eco do pessoal da reserva se pronunciando favorável a uma intervenção branca, vamos chamar de intervenção branca, que é uma intervenção para colocar nos eixos, fazer a faxina e devolver o governo através de uma eleição limpa e confiável para os civis, para o cidadão brasileiro. Felizmente, nós falamos só do pessoal da ativa, dos generais, mas o Exército e as Forças Armadas e a Marinha e a Aeronáutica não são feitas só de generais. Pelo contrário, eles são poucos lá em cima. Mas não se vê, de uma maneira geral, ninguém se colocando abertamente contra isso ou contra aquilo. São mudos, cegos, surdos e mudos. Isso é a verdade. Agora, eu não me preocupo tanto com a corrupção. Se fala tanto. Hoje mesmo eu estava vendo o painel do William Vac e depois eu vi o painel da Globo. Só se fala em economia, não se fala mais nem em corrupção, que o próximo presidente vai pegar um país mais do que quebrado, que se não tomar providências, nós estamos no fundo do poço. Eu concordo com o Ribas, o Brasil é um país rico. Se fecharmos os buracos do balde, começa a surgir água dentro do balde, e logo vai estar com água suficiente para regar os nossos canteiros. Então, o problema para mim não é a economia. Economia, com seriedade, se resolve isso. A corrupção também se resolve. É colocar, simplesmente, na cadeia os corruptos. O problema que ninguém fala é o problema da esquerda, que quer tomar o poder pelo regime socialista, pelo regime bolivarianista. Eu estava lendo hoje, quando você me chamou para esse hangout, eu fui procurar para confirmar o que de fato havia acontecido no Foro de São Paulo, agora, do dia 15 a 17 de julho, lá em Cuba. Eu não achava que tivesse ido apenas a Dilma e a Gleice Hoffmann. Eu tinha quase certeza que ia encontrar a figura aqui do Dirceu. Não sei se ele foi, mas não encontrei. Mas eu lendo as diversas reportagens que saíram sobre esse Fórum de São Paulo, e vi, inclusive, um áudio em que Maduro, inclusive, fala da necessidade de Lula ser liberado, e a plateia, de uma maneira geral, em altos brados, pedindo Lula livre. E foi o que Dilma também e Gleisi Hoffmann colocaram. Mas o que mais me chama a atenção foi um trecho que eu vou ler aqui para vocês.
estamos persuadidos de que é chegada a hora propícia para defender as importantes conquistas alcançadas pela esquerda e as forças progressistas da região durante os últimos 20 anos, pontuou Balaguer Cabrera. E eles pregam a repactuação, replanejamento de como retomar a posição que já conquistaram, não só no Brasil, mas em vários países aqui da América do Sul. A esquerda nunca desiste. Eles mudam, eles são lobo em pele de cordeiro. Eles mudam à medida que for necessário. Vocês veem agora mesmo a Cuba elegendo uma nova Constituição com algumas liberdades, algumas novidades para o povo. Isso já aconteceu na Rússia, quando se desfez a União Soviética. Você vê também na China, e aqui ele fala bem claro, solte a economia, mas segure a chave da prisão. Ou seja, a chave da coerção do povo continua na mão dos governantes. Então, eu vejo com perigo, eu vejo com muito risco, por isso que eu coloquei e vivo colocando, que se as Forças Armadas, que estão, concordo aí com a posição tua e do Ribas, de que estão muito lerdas, na realidade, eu prego de que janelas várias de oportunidades já surgiram para que se fizesse a intervenção. Se tivesse sido feita lá na ocasião do impeachment, hoje estaríamos tendo uma eleição plenamente branca, limpa, eu diria com ordem e progresso. Não foi feito. Vamos correr o risco de chegar numa eleição em que vocês estão vendo os acertos por baixo do pano, aliás, não é nem mais por baixo do pano, é aberto mesmo. Agora mesmo a composição do centrão. Não existe ideologia, não existe... É puro pragmatismo, só querem hora, tempo de TV e dinheiro do fundo de participação. E se salvarem, né? Hã? E se salvarem. E se salvarem, né? Exatamente, porque eles querem se manter no poder e se manter afastados de qualquer que seja o risco de pagarem pelos crimes que já cometeram. Então, a eleição em si, ela é um risco muito grande. E essa colocação que eu fiz contrária ao general Paulo Chagas, que é colega meu de turma, é exatamente porque ele estava colocando nas costas do povo e dizendo que nenhuma solução é da água do dia para a noite. Bom, isso é mais do que sabido. E colocar nas costas do povo a responsabilidade pela mudança dos princípios e valores, eu acho muito prático. É muito prático porque tira das costas dos militares a responsabilidade de cuidar. É a mesma coisa que um pai que tem os filhos que vão... Eu tenho um filho que vai para a droga e ele coloca a culpa no próprio filho. E ele não vai fazer nada para simplesmente coibir e tentar trazer o filho para o bom caminho novamente. Então, eu me coloco contrário a isso. Acho que ir para as eleições é correr de forma consciente para um risco muitíssimo grande. E eu ainda pergunto, e depois, no dia seguinte à eleição, nós podemos ter dois quadros. Vitória do Bolsonaro e vitória de alguns dos candidatos militares para fazer a tal da intervenção pelo voto, como eles estão falando. Mesmo assim, qual é a garantia que Bolsonaro, com o Congresso, que vai ter muito pouca renovação, com o Senado, que quase não vai ter renovação, com o STF que nós temos aí, com toda a estrutura a político-administrativa do Brasil totalmente aparelhada pela esquerda. Ele vai conseguir governar dentro da lei ou ele vai ter que atropelar a lei? Então, esse é o quadro menos, eu diria assim, menos problemático ou menos tenebroso da eleição do Bolsonaro.
mas nós temos que saber que, para ele conseguir governar, talvez ele tenha que solicitar o apoio das Forças Armadas e, de repente, não cumprir as leis para que possa renovar Congresso, renovar Senado, renovar STF e assim por diante. Senão ele vai cair na mesma história, tem que dar lá, toma cá. E o outro lado, Bolsonaro não ganha. Imagina um Ciro Gomes como presidente. Imagina um Boulos. Onde é que nós vamos parar? Então, eu não descarto a necessidade, sim, de haver uma intervenção. Os militares, quero crer, embora eu já tenha dito que não bota a mão no fogo por ninguém, nós sabemos que a infiltração de esquerda, ela não foi só na área do executivo, legislativo, judiciário, ela também deve ter acontecido, com certeza, na área militar, seja ela nas polícias, seja ela nas Forças Armadas. São 30 anos. 30 anos eles estão lá em cima hoje. Tá? Nós tivemos o maior, que foi a maior cabeça que já passou pelas Forças Armadas. O grau mais alto até hoje na formação do oficial, Luiz Carlos Prestes. E foi cooptado pela esquerda. Foi comunista. E ele era ideologista. Ele era a ideologia dele o comunismo. E era militar. Né? O próprio Lamarck. Então, não se pode falar por todos, mas a grande maioria, eu acredito que tenha tido a formação que eu tive. E nós preservamos como a atitude, como dever maior do militar, é o patriotismo, é a defesa da sua pátria, mesmo que colocando em risco a sua própria vida. Então, o que eu vejo é que hoje eles estão crentes de que a intervenção pelo voto vai ocorrer. Estão crentes, acredito. Só pode ser essa a razão. Mas e se ela não ocorrer, ou se, mesmo ocorrendo, as estruturas hoje existentes insistirem em fazer pressão contrária, nós vamos ter que ter uma intervenção. Pode não ser hoje, será amanhã. E estudando cenários, você disse que é totalmente contra a eleição. Eu também sou. Desde o início eu falei que a eleição é um tiro no pé. É um risco muito grande. Mas, por outro lado, se por acaso chegarmos às eleições, elas de fato acontecerem, eu acho que, opinião minha, os intervencionistas não podem fazer o que hoje nós estamos reclamando das Forças Armadas, que com mágoas do passado, o próprio Vilas Boas falava nos 3 pilares, pura balela. Ele era apenas termos para poder prorrogar tomadas de decisão, os 3 pilares. Ora, hoje os 3 pilares estão mais do que ruídos. Aí se fala no caos. Ora, nós já tivemos caos, tivemos manifestação de caminhoneiros por mais de 10 dias. Temos um STF que ele atua não em defesa da Constituição, mas contra a Constituição. A segunda turma chega a ser um escárnio, aquela segunda turma. Ela é PT puro sangue. Ela defende todo e qualquer bandido. Soube agora que liberaram um bandido, se não me engano, do grupo PCC, não é Escadinha, não. Como é o nome daquele que está preso? Me fugiu o nome dele. Mas é um bandido... Fernandinho Beiramar. Tá? Então, liberaram recentemente. Eu vi essa notícia. Então, nós não temos nenhuma estrutura hoje funcionando adequadamente, seja do executivo, legislativo ou judiciário. Nada impede que haja uma intervenção com a finalidade de defender o país, o Estado, a nação. Se ela não acontece, o tempo está correndo, nós vamos chegar na eleição.
E se chegarmos na eleição? Eu acho que nós, os intervencionistas, que são, antes de serem intervencionistas, são legalistas, como você falou, nós não podemos agir da forma como eles estão agindo hoje. Nós estamos dizendo que eles estão deixando de cumprir com as obrigações de ofício deles. Estão deixando de ser patriotas. Não estão cuidando do país e da nação como deviam. Muito bem, eles estão crentes que no voto conseguem fazer a mudança. Chega na época do voto, nós temos que tomar uma decisão. A minha é de votar. E votar no sentido de votar naquelas pessoas que poderão fazer o que eles estão acreditando que possa ser feito. Mas, como eu coloquei lá na própria carta, eu não vou colocar nas minhas costas a responsabilidade se der tudo errado. Se mesmo com o meu voto, se mesmo com o meu apoio, que eu não estou tendo apoio hoje, mas vou dar apoio amanhã, se com o nosso apoio eles não conseguiram o intento, nós temos todo o direito de botar a boca no mundo e perguntar: e agora, José? Qual é a atitude que vocês vão tomar? O que vão fazer para defender esse país? Vamos deixar de novo o Foro de São Paulo vir fazer agora a reunião de 2019 em Brasília? É esse o intento? Eu espero que não. Eu espero que a gente não precise ter que abandonar a nossa pátria e deixar que pessoas de esquerda e de fora venham ocupar o nosso país e o nosso território. Por enquanto que eu tiro para falar para vocês. Deixa eu dar agora uma interrompida, Ribas. Eu vou fazer um relato aqui e vou pedir a tua opinião de novo aqui sobre esses assuntos aí. Eu ia só pedir para vocês fecharem o microfone, que está dando eco. É o seguinte, vejam bem, o Tomé fez uma colocação aí importante. O coeficiente eleitoral que existe para essas eleições não vai permitir uma renovação. Já tem uma estatística sobre isso. No máximo se renovará em torno de 7%, no máximo, do Congresso Nacional. A outra situação, né, como você colocou bem, o Vilas Boas, ele veio com aqueles 3 parâmetros dele lá, tudo isso aí foi para postergar, foi para ir enrolando, né? Foi para ir enrolando. Caos, se tiver mais caos do que está o Brasil hoje, é impossível, né? Se você vem aqui, o Rio de Janeiro, como o Ribas colocou muito bem, essa intervenção aqui foi uma intervenção maquiada, inclusive vocês estão acompanhando, eu sei que o Tomé trabalha muito e o Ribas também, mas vocês viram a declaração que o pessoal da intervenção deu agora, recentemente, essa semana. E o que eles falaram, nós já estávamos falando há tempos, que essa intervenção foi uma intervenção que não deu a eles poder de ação, eles não tiveram poder de agir, eles não tiveram respaldo financeiro, não chegou, tá? E outra coisa, uma intervenção onde tinha ingerência política dentro dela. Tanto é que se houvesse uma intervenção federal, eu não me lembro o artigo, acho que é 70 e alguma coisa da Constituição, ela deveria de ser total, inclusive com o afastamento do governador. Mas por que o Temer não afastou o governador? Porque o governador era do partido dele e ele seria preso. Imediatamente perderia o foro privilegiado, provavelmente. E há outras coisas que vocês colocaram aí, né? A situação do reservista, eu concordo plenamente com você, Tomé. Você está na reserva, eu estou reformado. Eu, quando falo para as pessoas pensam que eu, você, o Ribas, nós só estamos aqui em hangout. O Ribas já cansou de estar na rua, eu já cansei de estar na rua, já fui para São Paulo, já fui para Natal, já tive manifestação com meu irmão o Hélio, aí, você em Natal, quando eu estava aí no período aí, fora o seminário maravilhoso que nós fizemos aí, né? E os reservistas realmente, principalmente o pessoal paraquedista aqui no Rio, eles gostam muito de fazer aquela corrida de busto-nu. Eu não estou criticando, não. Faça a sua corrida de busto-nu. Mas agora, quando o Azim chamou todo mundo para ir para Regis Bittencourt, que ele estava lá, saiu lá do Ceará, eles todos daqui deveriam ter ido para lá, para apoiar o Azim lá.
o Carlos estava aqui na refinaria Duque de Caxias, teve um ou outro que fez, meu amigo corneteiro estava aí, aloprou, né? Meu amigo Elias, né? Estava lá. Hoje até parece que foi para lá, não sei nem se estava sozinho lá, entendeu? Então, quer dizer, essas coisas todas, a gente vê o pessoal da reserva querendo eleição, apoiando o Bolsonaro, querendo levar para a eleição, sabendo que estão entrando na roleta russa que você colocou. Nós estamos num grande buraco negro, que eu chamo. Nós não sabemos o que vai estar lá dentro do buraco. Entendeu? Nós estamos caminhando para esse buraco. Essa é a verdade. E a outra coisa, né, a intervenção que a gente quer, que o Ribas quer, que você quer, é uma intervenção para se formar uma junta de governo nesse país, elevar os comandantes a status de ministro de novo, né, com juristas, economistas, uma junta de governo com pessoas da área jurídica, da área da economia, pessoas de reputação ilibada, séria, como o Ribas, Modesto Carvalhosa, economistas sérios, para que se faça o que tem que se fazer nesse país. Primeiro, escrever uma Assembleia Nacional Constituinte, uma nova Constituição do Brasil, sem privilégios, sem uma série de coisas erradas que tem dentro dessa Constituição. Segundo, se colocar todos os envolvidos em crime de lesa pátria no Superior Tribunal Militar, para ser julgado pelo Código Penal Militar, como o Ribas fala e outros há muito tempo sobre isso. Mas eu quero falar aqui, Ribas, tocar num assunto aqui importante, que houve também por esse mês aí, né? Que foi a vinda do Mike Pence aqui no Brasil. Esse cara não teve aqui de graça, é o vice-presidente da República lá dos Estados Unidos, é o vice-presidente da República. E outra coisa que está acontecendo, Ribas, é a criação de uma base militar na Argentina dos Estados Unidos. E não é de graça. E já houve uma chiadeira lá por parte, né, não se vai limitar, mas também a política externa dos Estados Unidos é cada vez mais manipulada pelo Pentágono, tá? Pelo Pentágono. Disse a ex-ministra da Defesa da Argentina. Essa ex-ministra, não sei se é do governo Macri ou do outro governo bolivariano, da Kirchner, tá? Eu estou achando que era da Kirchner. Então, ela estava aqui falando, militar, que o Trump está instalando na província argentina de Neuquén, essa base. Ela também falou da tendência regional usar as Forças Armadas para a repressão dela. Para a deputada, a política dos Estados Unidos é confirmar sua presença em uma região que volta a ter interesse de termos estratégicos. Então, eu tenho as minhas convicções. Eu estou aqui sendo advogado do diabo aqui nesse Hangout hoje. Tem até um vídeo aqui depois para colocar para vocês comentarem também. Mas, ô Ribas, eu quero saber de você. O Mike Pence não teve aqui de graça, Ribas. Não teve aqui de graça. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso e sobre essa situação, né, que está ocorrendo, né, porque os Estados Unidos está gastando 7,7 milhões de reais, né, são 2 milhões de dólares, a província cedeu as terras e o Pentágono financiamento. Nós sempre fomos considerados a retaguarda dos Estados Unidos. Você acredita que os Estados Unidos vai aceitar uma América Latina comunista, né, socialista? Porque, inclusive, o Ciro Gomes, em depoimento dele, vocês devem ouvir, disse que se ganhar as eleições vai socializar totalmente o Brasil. Nós já estamos num país socialista. Ele jogou isso daí. E outra coisa importante que aconteceu, a vitória de um comunista lá no México, um socialista comunista no México. Como é que fica isso aí, Ribas? Bom, a questão da ideologia é uma questão superada. A ideologia é instrumento de governo, de dominação. É uma forma de dominar os povos, submetendo-os à miséria. Você pode ver que todo país que foi submetido à ideologia comunista ou nazista foi massacrado. Todo país. Você veja o Pol Pot lá na Indonésia, no Camboja. Né? Camboja. O Pol Pot matou 1/3 da população. Aqui esse povo já matou 3 uruguais. Agora, eu chego no Mike Pence, mas vamos antes deixar muito claro uma coisa. O Tobé falou em corrupção. Corrupção é uma coisa grave. Realmente é grave porque atrasa o país. Né?
tira recursos que deveriam servir o povo e, enfim, atrasa o país uma corrupção. Mas o problema do Brasil, mais do que corrupção, é de traição. Então, você vê as autoridades constituídas traindo o povo brasileiro. E desde a abertura política, a partir de 1985, quando o senhor Leônidas Pires Gonçalves impulsou o senhor José Sarney, entregando o poder do Estado para o governo do crime, então não é o povo, não. Quem entregou foi o Leônidas Pires Gonçalves. Né? Desde então, a nova república vem tentando destruir o capitalismo no Brasil. Como? Destruindo empresas, destruindo empregos, porque eles têm que destruir o que existe para colocar a nova ordem, que é o comunismo. Eles querem estatizar a economia. Para isso, tem que destruir empresas e empregos. Porque aí eles querem levar o capitalismo brasileiro para o corner para justificar para o povo. Está vendo? Nós temos a solução, que é o comunismo. Então, é uma guerra que está sendo travada contra o povo brasileiro, contra o capitalismo, contra as empresas, roubando empregos, massacrando pessoas, e o exército quietinho dando quartel. Isso é uma guerra de quinta geração travada contra a nação brasileira. Olha aqui, eles acabaram... Veja, você conhece algum país da dimensão do Brasil que não tenha ferrovia? O Brasil não tem. Hidrovia? Um país que tem tanto rio como o Brasil não tem hidrovia. Isso tudo é guerra de quinta geração. Agora, as Forças Armadas, elas existem para nos proteger de ações de guerra. Isso foi uma guerra externa, travada contra o Brasil, através de agentes internos. Isso chama-se traição. E eu pergunto, o alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica vão bater palma para traição? Então, eles vão estar traindo também. Não é verdade? Roubar, o ser humano é fraco. Tem que haver fiscalização do poder para evitar que haja desvio de dinheiro. Mas traição é imperdoável em qualquer país do mundo, seja de que sistema e regime for. E nós, brasileiros, estamos sendo traídos. Esse regime tem 30 anos, são quase 2 gerações de traição. E as Forças Armadas batendo palma, ou são incompetentes ou traidores. Essa é a verdade. Agora, vamos dar um voto de confiança nesse alto comando. Vamos pensar que eles vão intervir, porque é por isso que nós temos trabalhado. Se eles não fizerem, eles vão confirmar a traição. Agora, é só olhar para trás, fazer o balanço, pô. Meu amigo, basta fazer um canal de 160 quilômetros no Brasil Central e você une a Bacia do Prata, a Bacia Amazônica, você toma um navio em Buenos Aires e desembarca no Caribe. O Brasil tem hidrovia. A cidade de São Paulo tem 3 rios navegáveis. Tem o Rio Pinheiros, Tamanduateí e o Tietê. Por que ele não é usado em transporte aqui dentro da cidade? Na França, eles usam o Sena, não é? Lá na Inglaterra, eles usam, em Londres, usam o Tamisa. Por que é proibido usar rio aqui no Brasil? Porque a hidrovia é 66 vezes mais barata que a rodovia? É só por isso? Por que é proibido ter trem aqui? Por que eu não posso pegar um trem aqui em São Paulo e ir para o Rio de Janeiro visitar o meu amigo Tony? Por quê? Por que eu não posso pegar um trem e ir para Belo Horizonte visitar os meus parentes lá de Minas Gerais? Por que eu não posso? Porque alguém proibiu. Quem é esse alguém? É lá de fora. E quem está dando suporte para essa traição? É o poder armado. Quer dizer, eu, cidadão brasileiro, que sou intertemporal, em dado momento da história, eu entreguei as armas nacionais para um grupo de homens.
que são os miles. O que são os miles? É 1 entre 1000, que é o combatente, que é o melhor que pode existir em qualquer país. É o mili, militar. Militar vem de mili, que é um homem entre 1000 que tem condições de defender o país. E os milis estão fazendo o quê? Não pode. Veja, não é por falta de aviso. Eu estou cansado. Pô. Eu estou avisando, eu estou com 69 anos, estou avisando desde os 42 anos aqui os militares. Eu estou avisando o que está acontecendo. Em 2002, eu fiz uma carreata na Paulista, 2003, dizendo o seguinte: este é o governo do crime organizado. Tinha 1 ano de governo Lula. E eu falei isso. E é mentira, está nos jornais. Onde é que está o Lula? Está na cadeia. Agora, precisava esperar o cara matar e roubar tanto para pôr na cadeia? Pô. Não. Então, veja, moço, nós temos que falar em traição. Aquele que falar em eleição está traindo o Brasil. Não tem outra conversa. Por quê? Outro dia eu escrevi, vou repetir aqui com vocês. O sujeito querer jogar no cassino do Al Capone eleitoral e achar que vai mudar o Brasil é a mesma coisa que o sujeito participar da parada gay para mudar o homossexualismo. Né? Então, o pessoal se fantasia, vai para uma parada gay e vai pregar, vamos parar com o homossexualismo e tal, com a homossexualidade, vamos mudar de vida, vamos casar, ter filhos. Os caras não querem, pô. Então, quer dizer que você vai pôr meia dúzia de milico lá nos 3 poderes, nos 3 não, no poder legislativo, que no poder majoritário vai ser quase impossível você colocar alguém. Você colocar no legislativo lá meia dúzia de coronéis, o que você vai fazer, meu Deus do céu? Já avisei para vários amigos que se aventuraram nisso. Temos aí vários aí que estão aí batendo cabeça, não conseguem nada. Por quê? Como é que você vai convencer o crime a não se aproveitar do dinheiro público? Isso é impossível, isso é palhaçada, pô. Isso é traição. Falar em eleição é traição. Olha, quando do impeachment da Dilma, vários coronéis da ativa vieram falar comigo e me pedir para apoiar o impeachment. Eu falei, mas não posso apoiar o que eu não acredito. Vai continuar tudo igual. Qual foi a resposta? Não, primeiro a gente vai para o impeachment, depois para a intervenção. Não. Foram para o impeachment, graças a Deus que eu não embarquei nessa, que eu não acredito, e não vou apoiar o que eu não acredite. E nós temos o que aí? Nós temos a traição eleitoral. Quer dizer, aqueles que acreditaram no canto da sereia da eleição não, do impeachment, foram traídos. E agora querem trair de novo a nação toda com essa eleição do crime. Não pode. Agora, geopoliticamente, o Brasil é a força responsável pelo equilíbrio do hemisfério sul do mundo. A América do Norte, ela se responsabiliza pelo equilíbrio do hemisfério norte. Logicamente, o governo americano está preocupado com um país como o Brasil, continental, que é uma das 5 potências naturais, tomado pelo crime. É lógico que o vice-presidente veio conversar sério com Michel Temer. Tanto que ele não quis falar no Palácio do Planalto, a conversa foi no Palácio do Itamaraty, e eles puseram a Luiz Nunes para fora da sala. Foi uma conversa privada, não é? Entre o vice-presidente americano e o Michel Temer. Agora, eu achei interessante que depois que o Mike Pence foi embora, o Michel Temer calou a boca, nunca mais apareceu, nunca mais deu uma entrevista. Alguma coisa séria foi conversada, não é? Alguma coisa que compromete o presidente da República. Outra coisa, o Mike Pence, ele teve a atribuição do Trump de responder pela segurança na América Latina. Ele é o responsável pela segurança.
da América Latina. É por isso que ele veio aqui, com toda certeza, manifestar sua preocupação com o crime no poder do Estado no Brasil e com a Venezuela. Veja, você ter um inferno como a Venezuela no limite do Brasil é um problema sério. E o governo brasileiro continua apoiando o Maduro. A omissão é apoio. E nós estamos com um problema lá no norte do país, na fronteira da Venezuela. Lá em Roraima tem, parece que 60 ou 70 mil venezuelanos. Quer dizer, a Venezuela sempre foi um país rico. Ele foi pauperizado pelo comunismo. Agora, o objetivo do... Veja, o comunista, ele não tem vontade própria, ele recebe ordens de Londres, que Londres quer explorar os países. E como é que é a forma mais fácil de explorar? É lançar o país na miséria, na balbúrdia e no crime. Porque aí ele faz o que quer. Agora, não se esqueçam que a União Soviética, que era o império da noite, o império das sombras, foi pulverizada, se estilhaçou em dezenas de países. E o Brasil pode virar umas 4, 5 Bolívias, viu? Não se esqueçam disso. Agora, se acontecer isso, eu vou cobrar pessoalmente desses chefes militares. Porque eu estou no fim da vida mesmo. Ô, Ribas, só para colocar uma pimenta aí, para tu falar sobre essa preocupação americana, até por causa da base aérea na Argentina, outra coisa aí, o Tomé depois pode abordar também, foi que existe um ataque, né? O Trump não foi conversar com Putin de graça, né? Não foi conversar com Putin de graça, porque eles sabem que a luta deles é contra a nova ordem mundial, né? Mas, inclusive, a gente analisa bem isso com o que estão fazendo com Jorge Soros. O Putin elegeu ele inimigo número 1 da Rússia. O Trump também. E na Áustria ele já foi praticamente expulso na Hungria. Entendeu? Então ele aqui está injetando, através do seu Fernando Henrique Cardoso, que é o capacho dele, né, do diálogo interamericano, que você conhece bem, né? Você já teve e já deve ter lido esse livro, né, O Complô, né, que fala sobre a aniquilação das Forças Armadas. Isso que me deixa profundamente triste, eu falando isso como ex-militar, né, as Forças Armadas conhecem esse livro, entendeu? A aniquilação das Forças Armadas e as nações ibero-americanas, da América. Ele conhece isso, entendeu? E quando fala isso, inclusive, né, porque o plano Bush para a América Latina, e ele é um traidor americano, né, do Partido Republicano, era justamente esse enfraquecimento que veio ocorrendo dentro das Forças Armadas anos a anos daqui no Brasil, e as Forças Armadas foram aceitando tudo, cara, de mão beijada, né? Uma aniquilação realmente, como esse livro fala, né, do orçamento das Forças Armadas, um país continental que nem o nosso, né? Continental, com 17 mil quilômetros de fronteira, com 5 milhões e meio de quilômetros quadrados de Amazônia para defender aquele monte de riqueza que nós temos lá, que nós nem sabemos mais. O próprio general Durval Nery, naquele vídeo famoso dele, aquela entrevista de 30 minutos, já falava em 2000 e pouco, do fatiamento da Amazônia. Aquela quantidade de ONGs, 100 mil ONGs dentro da Amazônia, só na Amazônia, 270 mil no Brasil. Então, tudo patrocinado por esses caras que se dizem comunistas e não são. São especuladores, narcotraficantes, capitalistas, que gostam de grana, pô. Gostam de grana. Eu queria que tu... Essa é uma análise mais, assim, geopolítica, né, global, mas que nos afeta aqui diretamente, porque o Jorge Soros está aqui dentro, pelas mãos do Fernando Henrique Cardoso, esse que foi a maior erva daninha do país, logo em seguida, e avalizou o Foro de São Paulo. Ele avalizou o Foro de São Paulo, né, onde o senhor Ciro Gomes fez parte, inclusive, do diálogo interamericano. Ciro Gomes faz parte do diálogo interamericano, Marina Silva, Foro de São Paulo, esse outro que é aí do Paraná, o senador Álvaro Dias, que hoje está no Podemos, que é um partido comunista espanhol,
né? E ele tem foto dele aqui com a camisa do PT, que ele era do PT. Então, esses caras todos foram saindo e hoje vem aí enganando o povo, entendeu? Com tudo isso. Mas o que mais me deixa triste, Ribas, é saber que os oficiais generais desse país, porque o Mourão, dentro da maçonaria, foi falar do Foro de São Paulo, dentro da maçonaria, e não teve respaldo para dar continuidade à fala dele aqui fora, não apoiaram ele, e eles, as Forças Armadas, sabendo disso aqui, estão caladas e há anos, governos a governos, vêm sendo deterioradas a nível de infraestrutura e logística, e eu não vou falar aqui de salário, não. Meu amigo Tomé não gosta de falar de salário, mas não precisa nem falar. Se você pegar o salário de um sargento em 77, quando eu me formei, eu fui soldado de 75, depois me formei em 77 na escola, fui PA no Galeão. O sargento ganhava quase 12 salários mínimos, hoje ganha 4. Só estou falando isso para ver que a aniquilação das Forças Armadas é logística, infraestrutura e psicológica. Porque se tu não tem dinheiro, tu não mantém tua família, pô. Você precisa do mínimo necessário para manter tua família. Como pode hoje um piloto da Força Aérea ganhar 6 mil e poucos reais? Porra, para levantar um avião de milhões de dólares. Eu estou falando isso, Ribas, não chorando pelas Forças Armadas, mas para mostrar a destruição das Forças Armadas a nível logístico, a nível de infraestrutura e a nível psicológico. E os caras estão deitados em berço esplêndido, os oficiais generais, né? Pegando uma frase do nosso deitado em berço esplêndido, esqueceram da ordem do progresso e de defender a pátria, porque eles, assim como nós, a defesa da pátria é inerente a nós todos, povo brasileiro. Nós estamos sendo atacados, como você falou, bem externamente e aqui internamente por essa classe política que são os soldados dos caras lá de fora. Estão aniquilando o Brasil. Então, eu queria ouvir a tua opinião, depois eu passo para o Tomé para ouvi-lo também. Só para complementar a tua fala, né? Bom, o Jorge Soros, ele é húngaro naturalizado americano, ele é primo do Rothschild e casado com a Rothschild. Então, ele é um agente do Rothschild. O Jorge Soros é apenas um representante da City de Londres. Tá? Então, quando você fala em Jorge Soros, ele não tem luz própria, ele cumpre missão. Tá? A missão dele é o domínio internacional, é o domínio da City de Londres. Ele faz o papel dos interesses do Império Britânico. Né? Agora, nós sabemos quem são os inimigos externos. Nós já apontamos o que fazer. Então, há necessidade de intervenção imediata. Por quê? Porque nada justifica que o povo seja massacrado. Por que o poder armado permite que nós sejamos massacrados? E não é só isso. A questão é simples. Qualquer pessoa, por mais humilde que seja, entende que há uma coisa errada no mundo. Por que o Brasil é tão rico e o povo é pobre, miserável e está morrendo? Porque essa gente quer implantar o capitalismo de Estado aqui, que é o comunismo, para se apoderar daquilo que nós temos. Esses 33 anos de Nova República são 33 anos de guerra comunista contra o capitalismo. E nós estamos perdendo. E sob a batuta dos generais. Eles estão permitindo isso. Essa política, entre aspas, de dizer que é pela legalidade, espera um pouquinho. No Código Penal existem duas excludentes de criminalidade. É o estado de necessidade e a legítima defesa. Por exemplo, o cidadão no Rio de Janeiro tinha que andar armado. Não pode estar desarmado, porque está presente no Rio de Janeiro o estado de necessidade. Então, se o crime está andando de fuzil,
e a polícia não consegue coibir nem a intervenção, o cidadão tem que andar de fuzil também. Isso é legítima defesa e estado de necessidade. A mesma coisa acontece no Brasil inteiro. Fortaleza é a cidade mais violenta do Brasil. E o povo desarmado. Por quê? Então, vejam, senhores, é uma questão lógica. A própria lei ampara a legítima defesa e o estado de necessidade. Agora, onde é que está a legalidade no que está acontecendo no Brasil? O que tem de legal nisso? Eu repito, as Forças Armadas estão apenas defendendo a classe política e os barões do serviço público. Não é o povo que está sendo defendido. Então, isso tem que acabar já. E outra coisa, essa história de comunismo, o sujeito que falar que é comunista ou nazista tem que ir para a cadeia. Aquele que fala com o Ciro Gomes que ele é socialista, que ele quer estatizar o capital, ele tem que ir para a cadeia. Ele não pode ser candidato a nada, ele é um criminoso. Ele quer exterminar o povo. Ele que aponte um país em que o que ele quer fazer aconteceu que não exterminou o povo. O povo tem sido exterminado pelo comunismo, que eles chamam de pluralismo e socialismo. Não. Isso aí é o seguinte: comunista é inimigo de Deus. É por isso que nós lançamos lá em Natal, né, na terra do Tomé, do Hélio, nós lançamos, que é um paraíso, nós lançamos a cruzada cristã contra os comunistas. Por quê? Porque o comunista é inimigo de Deus e é instrumento da City de Londres para massacrar a humanidade. Não é possível mais suportar isso. Eu não tenho conversa com o comunista, não há diálogo. Por quê? É a mesma coisa que dialogar, que a vítima dialogar com o ladrão, dialogar com o assassino, a moça dialogar com o tarado. Não tem diálogo possível, pô. Senhores, nós estamos em guerra, ponham isso na cabeça. Não é o nosso debate, ele esclarece, mas não resolve. O que resolve são as armas nacionais. Por quê? Estamos em guerra e desarmados. O sujeito combater desarmado, pô. Eu sou advogado, pô, sou um homem de paz. Não é verdade? Mas eu, na guerra, tenho que me defender, tenho que defender minha família, tenho que defender meus amigos, tenho que defender o meu país. Como é que eu vou defender o meu país desarmado? E quem tem as armas nacionais não defende a nação brasileira. Chega, senhores. Olha, eu vou ouvir um pouco o Tomé e vou me retirar do debate, porque eu acho que nós exaurimos todo o assunto. Sim. Muito obrigado. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu só queria complementar uma coisa para você aí, até passar para o Tomé, que eu acho o seguinte, cara. O povo brasileiro, você tá vendo o que está acontecendo no Peru? O povo peruano foi para a rua, cara. Em massa para a rua, por causa do problema do judiciário. Por causa da corrupção dentro do judiciário. Aí eu pergunto a você, quando o Zé Dirceu foi posto na rua pelo Toffoli, nós éramos para ter ido em massa para a rua, cercar o Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Porque ele estava cometendo... Pois não, meu amigo? Você permite uma observação? Claro, meu. O povo brasileiro precisa de trabalhar, tem emprego, ele não pode ir para a praça e ficar na praça, porque senão ele perde o emprego. Então, veja, o comunista vai para a praça e fica porque ele não tem o que fazer, ele é vagabundo. Ele está atirando com a pólvora do rei. Nós precisamos trabalhar para sustentar a família. O povo brasileiro não tem culpa de nada. O povo brasileiro é vítima. Quem tem culpa é quem tem as armas nacionais e deixa massacrar o povo. Não adianta. Olha, e outra coisa. O Brasil é um dos países que mais usa a internet no mundo. A manifestação do povo está sendo via
Internet. Eu te provoquei, porque eu queria ouvir essa resposta tua. Porque isso é uma resposta que você já dá há muito tempo, e eu queria falar, eu vou deixar tu complementar. Segura aí. Eu só provoquei você nessa situação porque vários amigos intervencionistas estão querendo manifestação. E eu me lembro muito bem que você falou, cara, nós cumprimos a nossa missão. Meu amigo, de todos os grupos intervencionistas do Brasil, né, do Rio de Janeiro, do Brasil todo, cara, vocês estão em estado de alerta, nós temos que ficar sempre em estado de alerta, porque nós somos a verdade. Nós nunca achávamos que o impeachment da Dilma resolveria o problema do Brasil. Os intervencionistas sabiam disso. Era o início, não era o fim em si mesmo, era o início da faxina geral que não ocorreu. Que o Exército não costuma. Mas eu catuquei você porque eu queria ouvir essa resposta para amenizar a angústia de muitos intervencionistas, muitos amigos nossos, que sabem a verdade, que brigam pela verdade o tempo todo, que estão angustiados com toda a situação que está acontecendo. E eu queria ouvir isso de você, porque você é uma pessoa que tem uma representatividade, o Tomé também, né, como coronel do Exército, e eu vou deixar tu continuar agora a tua fala, mas foi uma provocação minha em cima do Peru para você falar isso para o povo do Brasil, intervencionista principalmente, que vocês, meus amigos, do Brasil só não tombou por causa dessa resistência intervencionista. Pode continuar, por favor, meu amigo. Bom, autoridade, seja militar ou civil, político, ou militante ou cidadão, quer falar em manifestação para ir para a rua, está dando desculpa para não ir para a guerra. Tá certo? É desculpa para não ir para a guerra. Por quê? Porque a Constituição ela não estabelece que, para salvar a nação do crime, é necessário o povo ir para a rua. Não há necessidade nenhuma, é cumprir dever de ofício. Nós temos... Veja, a nação brasileira sustenta, forma, educa, propicia o melhor ensino do Brasil e até do mundo para os seus militares. Forma os seus generais. O sujeito, para ser general, ele estuda a vida inteira. Ele não para de estudar, ele vai até o fim da carreira se aperfeiçoando. Agora, é para ele cumprir o dever de ofício de defender a nação, pô. É só para isso. Não há necessidade, veja, não há necessidade de promover um plebiscito para tirar uma criança que está caindo da janela, né? Quer dizer que o menino está caindo do prédio, o zelador chama o síndico e depois chama uma assembleia para salvar o menino que está caindo da janela? Faz favor, pô. O Brasil é uma criança que caiu do colo, pô. Nós temos que salvar essa criança. Por favor. Não há essa conversa de ir para a rua. O cara que fala isso é sem vergonha, entendeu? O cara que falar que para intervir precisa de ir para a rua é sem vergonha, é covarde ou está ganhando dinheiro. É isso aí. Obrigado, meu irmão Ribas, meu amigo. Estaremos juntos, se Deus quiser, em agosto aí, nessa feijoada, ou dia 7, se você convocar a gente. Tá bom. Juntos, se Deus quiser. Vou deixar o Tomé agora dar a palavra, depois eu faço... Eu encerro, vou passar só um vídeo de 5 minutos, e vou deixar vocês fazerem um comentário sobre esse vídeo e as considerações finais de cada um. Pode ser? Tony, eu vou me retirar da sala antes, só vou ouvir o Tomé, tá? Então tá joia. Vou me despedir agora. Um abraço forte para você, um abraço forte para o Tomé. Tomé, dê um abraço nos nossos combatentes aí de Natal, tá bom? Obrigado, hein? Beleza, obrigado a você pelo carinho de sempre, pela amizade, você ter disponibilizado. Eu sei que esse dia é um dia importante para você. Você está aí com a sua filha aí. Um abraço aí. Tony, nós somos da fraternidade dos combatentes, pô. Nós somos é verdade. Mas eu vou procurar, quando fizer o hangout, não fazer mais domingo.
Vou dar aí num dia que você tenha um pouco mais de tranquilidade. Eu não me atentei a isso, a verdade é essa. Mas agora eu já sei que você está pegado, que aí você fica mais à vontade. Um abraço aí, obrigado pelo teu carinho de sempre. Dá um abraço em toda a família. Isso aí, Tomé. Bom, eu vou procurar ser breve, que já estamos em 10h16, no domingo. Não podemos começar a semana já cansados, né? Eu ouvi a tua colocação do Ribas, e deixar a minha discordância mais para o final. Primeiro, vamos falar daquilo que nós concordamos, né? O que eu falo de que a corrupção e a economia são a ponta do iceberg, que, na realidade, e o Ribas até tocou nisso daí, na realidade, tudo isso é gerado pelo interesse da esquerda, pela cartilha grancista, de tomar o poder de forma definitiva. E, para isso, eles fazem uso da corrupção para comprar as pessoas, você também colocar seus asseclas distribuídos, aparelhar todos os órgãos públicos. Então, a corrupção, e em função disso, você vê também o problema econômico, porque ele passa a dar bolsas também para a grande parte da população, subsídios para empresas. Então, isso faz parte do planejamento para que a esquerda seja a solução. E é isso que nós temos que levantar como sendo o problema principal, porque não se admite que as Forças Armadas estejam coniventes com uma ação de esquerda para tomar o país. Você tocou no Mike Pence aqui no Brasil, né, vindo aqui. Eu vou mais longe, não só as nossas Forças Armadas, que precisam ser patriotas, e nós somos democratas, não podemos aceitar. E não podemos ficar entendendo que o problema é corrupção, é problema econômico, é falta de princípios. Não. O problema, isso existe porque por baixo existe um motor que está gerando e gerindo isso. E é esse motor que nós temos que estar preocupados com ele. Agora, você estava falando do vice americano aqui no Brasil. Ora, isso nós já tivemos. Lembra como é que foi na Segunda Grande Guerra? Getúlio, ele era simpático com quem? Ele era alinhado com as ideias de Hitler. Não foi à toa que tivemos a visita americana aqui e depois viemos a ser o trampolim para a vitória, que Natal, inclusive, foi a base aérea para que os americanos usassem o Brasil como sendo o trampolim para a vitória. Ou seja, eles vinham até aqui, e aqui nós temos até hoje várias unidades que ainda foram construídas durante a Segunda Guerra pelos americanos. Então, nós sempre fomos considerados pelos americanos como aliados. Sempre fomos aliados dele. E um país do tamanho continental que é o Brasil, é lógico que preocupa. Agora nós temos lá um comunista no México, é lógico que preocupa os Estados Unidos. Não há dúvida. Aí a pergunta, nós sempre falamos e colocamos a responsabilidade nas costas dos generais. Né? Cadê as nossas forças? Você foi militar e sabe, será que o comandante de unidade, um comandante de subunidade, o sargento, não fazem parte da força? É só os generais? Não. Né? E cadê o pessoal da reserva? Por que eles não se posicionam? Por que eles não se pronunciam? Eu não acredito que todos estejam como melancias, como se falava no passado. Né? Eles estão acreditando numa outra solução. Não sei por que acreditam nessa solução. Eu acho que o pior cego é aquele que não quer ver.
Sim, mas quem paga o preço é a nação, né? Hã? Sim, eu Quem paga o concordo preço é a contigo. nação. Mas eu não boto a culpa só nos generais, eu boto a culpa na Força Armada como um todo. Mas quem manda são os generais. Sim, mas os generais, mesmo na época, se nós voltarmos um pouco atrás, 64, quando o Jango fugiu de Brasília, para onde ele foi? Para a casa do comandante do Terceiro Exército. General 4 estrelas comandando o Rio Grande, todos os estados do Rio Grande do sul do país. Então, sempre aqueles que estão juntos ao governo servem. Então, nós temos que ter um outro Mourão Filho. Isso sim, é alguém que vire a mesa. Não, já chegou a um ponto que não dá mais para aguentar. E tem que ter o apoio do resto dos militares. Aí é que eu não sei. O general Mourão, que parecia ser a pessoa que, quando ele deixou, inclusive, o CMS... Tomé, só um adendo, só um adendo. Temos que ver também a maçonaria por trás disso, viu, Tomé? Tem tudo Traz isso. isso, hein? A igreja também, que não tomou partido até agora. Está quieta. Está todo mundo quieto. Não, a maçonaria já se manifestou através do Mourão. Veja. Oi? A maçonaria se manifestou através do Mourão. E eu já ouvi falar que aquilo ali também foi uma cama de gato no Mourão. Mentira. O Mourão não está ressentido contra a maçonaria, não. Pergunte para ele. Não sei. O problema, a igreja está quieta, a maçonaria não. Mas então, a maçonaria está travando, hein, Ribas? A maçonaria está... Aonde é que o Mourão se manifestou e foi publicado? Foi na maçonaria. Sim, mas eu acho que tem divergência dentro da maçonaria. Mas, é tem gente que não estão aceitando as eleições. Eu conheço muitos não estão aceitando essas eleições do jeito que estão tendo aí. Não, claro. Entendeu? As pessoas esclarecidas, desculpa, as pessoas esclarecidas da maçonaria não estão aceitando esclarecidas. Entendeu? Tenho certeza disso. O fato é que esses muitos, e aí nós nos incluímos, não somos a maioria, em lugar nenhum, seja na maçonaria, seja nas próprias Forças Armadas, seja na igreja, que a gente ouve algum padre, eventualmente, em missa falando, mas é muito pouco. A imprensa, muito menos. Então, parece que ou está todo mundo anestesiado, e nós é que somos os patetas, né? Ou alguma coisa faz com que essa grande maioria permaneça, grande maioria que tenha capacidade de conduzir, de trazer o conhecimento às pessoas, que é o que a gente faz aqui nesse Hangout. Por que são caladas? Então, aí é que entra aquela minha colocação que o Ribas é contrário. Digo, bom, o que nós queremos, na realidade, é a defesa do nosso país. Isso não significa que a solução tem que ser a A, a B ou a C. Eu quero uma solução para esse país. Aqui eu enxergo a intervenção militar. É aqui eu enxergo. É aqui eu defendo há muito tempo. E que não sou ouvido, nem pelos colegas da reserva. Pouquíssimos se pronunciam, né? Mas é a que eu defendo. Parece que a grande maioria deles acredita na solução via voto. O que nós vamos fazer se chegar a esse momento? Aí é que nós temos que ter uma consciência de que nós somos pró-país. Entendeu? Tomé. Eu não posso deixar o Ciro Gomes ser eleito. Você permite uma observação? Permito, nós estamos discutindo, trocando ideias. Nós hoje somos oposição, concorda? O movimento intervencionista é oposição a toda a classe política. Sim. Se nós formos para a eleição, ganhe quem ganhar, a classe política é que vai vencer. Então, o intervencionista vai fazer o que quiser na eleição, vai votar em quem ele quiser.
Mas, no momento subsequente, nós estaremos na oposição. Vamos continuar na oposição contra a classe política. Ganhe quem ganhar. Por quê? Não estou dizendo para ninguém votar. Vai, vota. Se quer jogar no cassino, você pode. Agora, no momento seguinte, eu continuo a oposição. Deixa eu só colocar uma pimenta aí, rapidinho. É só uma pimenta. Só um instantinho, Antônio. O que aconteceu na Venezuela agora, nessa última eleição? Na Venezuela, o exército está traindo. O exército está traindo o povo. Aqui eu acho que o exército não está traindo. Sim, a oposição não apresentou candidato. Não foi. Permaneceu. Tomé, eu acredito que o nosso exército não esteja traindo o Brasil. Agora, temos que fazer força para acreditar que é assim mesmo, não está traindo. Se o exército estiver traindo, está tudo perdido. Tá. Não tem jeito. Porque é a única força que nós temos. É só para botar uma pimenta, Tomé. Eu só posso... Antônio, a minha posição, o Ribas, é que essa intervenção ela virá, queiramos ou não. Ou ela virá antes da eleição, e nós precisamos sempre mostrar que o risco é muito grande de ir para a eleição. Porque agora, em termos internacionais, uma janela, como aconteceu da manifestação dos caminhoneiros, ou de uma soltura do Lula, né, para que ele possa concorrer, a própria saída do Dirceu pode ser uma janela para uma intervenção com uma aceitação maior internacional. Agora, havendo uma eleição e sendo eleito alguém por voto do povo, a intervenção vai ter que acontecer. Só que aí ela já perdeu a janela de oportunidade. Aí eu te pergunto, você que é jurista, em termos legais, uma intervenção após a população eleger um político qualquer para novo presidente, como é que ela é enxergada em termos internacionais? Bom, como é que ela é vista? Veja, Tomé, aí é o seguinte, qualquer medida... Riba, deixa eu só colocar uma pitada para poder, você vai dar sequência e terminar. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 70 mil políticos no Brasil, virou um grande negócio ser político no Brasil. 134 bi por ano para pagar esses caras, tá? Com fundo partidário. Tá? O judiciário nosso ganha salários astronômicos. Astronômicos. Só para você ver o que esse país está suportando. E essas eleições agora, desculpa eu falar isso de novo, sem o voto impresso, será ilegal, assim como foi em 2014, eu estou só botando subsídios, porque foram eleitos com a maioria com caixa 2. E é ilegalidade. Só isso, não vou falar mais nada. Pode comentar, Riba. A questão aí eleitoral é o seguinte, o mecanismo de escolha está viciado. Isso tira a legitimidade do pleito. Porque um pleito tem que ser limpo, tem que ter mecanismos confiáveis. Os mecanismos político-eleitorais estão viciados e dominados pelo crime. Então, veja, do ponto de vista nacional e internacional, a falta de legitimidade vicia o ato. Nós vamos praticar a mesma ilegitimidade que foi praticada quando empossaram o Sarney na presidência. E quem empossou, quero repetir, foi Leônidas Pires. E foi impostado. E governou. Agora, tudo que nós estamos passando deriva dessa ilegitimidade da posse do José Sarney. Se você partir para um processo eleitoral viciado, sem legitimidade, você vai ter que enfrentar problemas maiores ainda. O maior problema é o seguinte: uma eleição viciada, ela traz uma falsa expectativa de mudança. Mas tudo vai continuar igual, porque a máquina é a mesma. É a mesma coisa que você, numa corrida de automóvel, põe um Volkswagen para correr com o melhor piloto do mundo. A corrida é a mesma, só que o carro não funciona. Então é o seguinte, mesmo com o melhor piloto do mundo, o automóvel é limitado pela ilegitimidade. Aí eu pergunto,
vamos, com essa falsa expectativa, perder mais 1 ano ou 2. Com a falsa expectativa do impeachment, nós perdemos já 2 anos. Mais gente foi massacrada. O Brasil perdeu mais tempo. Com essa eleição, a consequência de uma eleição ilegítima são mais 2 anos. Aí volta a ponta, como está hoje. Nós, intervencionistas, temos 54%. Segundo o Vilas Boas, nós temos 54% da população brasileira. Aí parte está enganada pela eleição suposta candidatura, eleição do Bolsonaro. Aí vê que não deu porque um homem não pode nada contra o sistema. Perde-se 2 anos mais. Aí vão inventar mais conversa fiada para ganhar tempo. Essa gente está barrigando para ficar no poder do crime. Então, nós não podemos. Nós temos que ser taxativos. Você tem que falar que eleição é traição. Por quê? Porque é um pleito ilegítimo. Ele não é confiável. É isso. Mas aí é que está a nossa divergência, porque eu até a véspera da eleição, eu sou contra a eleição. Eu acho que a eleição é um tiro no pé, que ela não vai resolver o problema. Você vai votar no Pato Donald e vai eleger a Margarida. Quê? Você vai votar no Pato Donald e vai eleger a Margarida. Mas se eu votar no Pato Donald e eleger a Margarida, eu vou estar dando exatamente a janela de oportunidade que você está falando de que a eleição ela foi fraudada. E aí, sim, vamos cobrar de novo a intervenção. O mecanismo é ilegítimo. Sim, sim. Mas o que nós não podemos fazer é que, se as Forças Armadas, até hoje, não interviram com tudo o que já aconteceu, aí existe a eleição, nós nos omitimos, entra um Boulos da vida, aí vai passar 2 anos... Entre quem entrar, você pode pôr o Bolsonaro, você pode pôr o Papa. Não. Não se esqueça que Jesus Cristo foi condenado pelo Sinédrio. Então, nós estamos pela sua ideia, pela sua visão, nós estamos condenados agora a ficar mais 2 anos cá tentando que... Olha, a questão é a seguinte, intervenção ou morte. Intervenção ou morte não tem outro jeito. Por quê? Como é que você vai? Aí, sabe o que eles me respondem quando eu chego nesse ponto? Falam assim, não, mas o Bolsonaro é nosso. É claro que o Bolsonaro é nosso, mas ele é um homem só, porra. Ele é um homem só, mas que ele pode acionar. O erro é o processo. Não, mas o sistema está viciado. Mas o Ribas... E o judiciário? Você vai eleger alguém para o judiciário? Peraí, Quem deixa eu você vai eleger para o Tribunal Eleitoral? Não, eleição, pô. Eu tenho Os certeza caras são monarquistas. Eu tenho certeza que, sendo eleito um Bolsonaro, por exemplo, ele vai, como foi em 61, Jânio Quadros, vai encontrar dificuldades estratosféricas para governar. Para que perder tempo? E aí ele pode acionar a intervenção. Não precisa acionar porra nenhuma, é dever de ofício. Mas ele vai poder, oficialmente. Mas o que as Forças Armadas hoje alegam? Que elas são já não alegam mais que não tem coragem. Não, eles não têm. Se elas são cumpridoras da Constituição, vamos usar a Constituição e acioná-los. Isso aí é sofisma. Eu sei que é sofisma. Não tem coragem de falar isso aí. Eu sei que é sofisma, mas se nós não conseguimos até hoje, e nós estamos falando isso, não é de agora, de há muito tempo que eu venho falando, você vem falando, Tony vem falando, todo mundo vem falando. Olha, eu acredito... Tentando levar a gente para a rua, não adianta. Tentando falar que isso é dever de ofício, que não há necessidade de povo na rua, isso eu também já falei, mas nada disso tem surtido efeito. Nós temos que ser pragmáticos. Eu quero que haja essa intervenção. Eu acredito nas Forças Armadas, porque se não acreditar, tudo está perdido. Então é o seguinte, até o dia da eleição, eu vou acreditar na intervenção. Pois é, eu também. A partir do dia vou da torcer eleição, para que isso aconteça. A partir do dia da eleição, eu vou ser oposição, inclusive às Forças Armadas. Perfeitamente. Agora eu estou fazendo uma intervenção aqui
para mostrar aos amigos intervencionistas que estão aí nos assistindo hoje, esse hangout de alto nível, entendeu? Eu não quero nem passar mais vídeo nenhum. Só bate-papo aqui, valeu. Não, eu não quero mais saber de vídeo. O vídeo vai ficar para outra coisa. Porque esse hangout hoje, cara, está sendo tão bom, entendeu? Para as pessoas. É pena que nós não estamos ainda, mas vai ser viralizado com certeza em vários lugares. Nós vamos colocar vocês aí também, o Ribas também. Não deu muito tempo da gente viralizar. Porque, cara, a coisa é tão polêmica, entendeu? Mas o Ribas está com a visão correta, o Tomé também tem razão em alguns pontos de vista, mas nós somos intervencionistas até a eleição, concordo com você plenamente. E você, oposição às Forças Armadas também. Claro. Não tem dúvida disso. E vou dizer a você, meus amigos, todos os reservistas, quando verem, porque eles com certeza estão apoiando o Bolsonaro. Todo mundo. Quando eles verem que o bicho vai pegar, que o Supremo Tribunal Federal vai continuar o mesmo, o STE vai continuar o mesmo, os políticos vão continuar a mesma coisa, a minoria vai sair, uma minoria. Eles são tão malandros que a Gleisi Hoffmann e o outro daqui, o Lindenberg Faria, saíram de senadores e vêm para deputado, porque no Senado eles não teriam chance de voltar. Aqui, como deputado, eu espero, né, que o Paraná e o Rio de Janeiro tomem vergonha na cara, entendeu? Mas as urnas podem fazer o trabalho para eles, entendeu? E os elegerem, tá? A única coisa só, o vídeo que eu ia passar, um vídeo antigo do Lula, ele falando os diabos, inclusive da Dilma Rousseff. Vocês já viram esse vídeo, mas não vou passar não, porque esse debate está de alto nível, não merece ser interrompido esse bate-papo aqui. Tomé, está contigo aí. Não, mas nós já estamos nos despedindo, né? Mas é o que eu falei para o Ribas. Ribas, eu sou contra a eleição. E quero dizer que, mesmo com a eleição, os problemas vão continuar no dia seguinte. E o que nós temos que estar sempre apontando é que os políticos, o STF, cada vez mais eles estão mostrando as garras. E nós temos que estar mostrando, ou pelo menos chamando as Forças Armadas e dizer, olha, é isso que vocês querem para o nosso país? Que, infelizmente, eu, você, o Tony, não podemos ir para a rua e fazer igual aos 18 do Forte. Então, nós precisamos das Forças Armadas, mas nós precisamos que eles abram a cabeça. Se estão acreditando que isso vai ser a solução, nós estamos apontando para eles, não vai ser a solução. Tomé, eles estão sendo destruídos. Como é que pode isso, cara? As Forças Armadas, nós que eu me considero um militar, eu ainda tenho força para segurar um fuzil, graças a Deus, me cuido para isso. Cara, como é que pode tu estar sendo aniquilado e ficar aceitando uma porra dessa? É inacreditável, cara. É inacreditável isso. Que o Etigói, socialista, que eu sei que ele é socialista, eu assisti uma palestra dele, mas o pai dele foi massacrado na Comissão da Mentira, né? Que não existiu Comissão da Verdade, não tinha o outro lado, pô. Entendeu? E o Ribas ainda defende aí um monte de gente aí nessa situação aí dessa Comissão da Mentira. Como é que pode um cara desse, cara, se aliar ao governo do crime? O Vilas Boas, socialista também, se aliar ao governo do crime. Os comandantes militares, o mesmo que vocês tenham benesses, meu irmão. Mas vocês não podem virar as costas para o resto da tropa. Vocês estão virando. O Fernando Henrique Cardoso fez vocês virarem as costas para a tropa. Isso é inacreditável. Não só para a tropa, mas como para o país. Pô. Como para o país. Entendeu? Eu acredito também nas Forças Armadas, até as eleições. Depois eu estou contigo, Ribas. Não vou apoiar mais as Forças Armadas. Você não vai me ver nunca chegar no Palácio Duque de Caxias, nunca mais ir lá pedir apoio às Forças Armadas. Eu não vou fazer isso, eu não sou idiota. Vamos passar para a oposição total. Eu acredito nas nossas Forças Armadas e na maioria dos nossos oficiais generais, que são os príncipes da República. Mas, se chegar, o prazo é até o dia da eleição. A partir daí vai ser oposição e vão tomar crítica, sim, forte. Agora, só para brincar um pouco, né, que está um pouco pesado o assunto, na próxima encarnação, se houver, eu vou ser general, viu? Porque
Quem não tem poder de tropa, não tem nada. Fica gritando, feito nós estamos gritando aqui. Isso é triste, hein? Isso é uma impotência total. Boa noite, abraço aí. Continua, Tomé. Vamos encerrar, porque já está quase 11 horas, Tony. Não, pode se despedir aí, então. O Ribas se despediu, você se despede e eu falo agradecendo a vocês dois. Só espero que vocês aguardem só um pouquinho a minha fala final aí para me despedir e agradecer a todos. Eu agradeço aí teu convite, ter encontrado aí de novo o Ribas. A gente solta umas farpas, mas nós estamos do mesmo lado. Sem dúvida. Nós todos falamos a mesma coisa, mas de uma forma um pouco diferente. Mas esperamos com fé de que não chegaremos nas eleições. Eu torço para isso. Estou torcendo para que surjam janelas de oportunidade. Eu ouvi falar, recebi um recado de um amigo, de alguns amigos, de que no caso do Favreto, né, houveram pessoas que insistiram muito para que ele não fosse liberado. Ou seja, a janela de oportunidade que a gente está esperando, tem gente que tem medo de que ela aconteça. Por isso que nós temos que estar fustigando com vara curta para que eles saibam que, se nós chegarmos nas eleições, eles vão estar assumindo o risco do que vier a acontecer com o país no futuro. Eles estão conscientes, é interesse e é consciente deles. Eles estão com a posição de forma consciente e deliberada. Nós estamos solicitando que não só eles, mas todos os colegas prestem atenção. O risco é muito grande de nós entrarmos e cairmos num abismo de tamanho muito fundo, aliás, sem fundo esse abismo. Então, nós temos que fazer das tripas coração antes de chegarmos lá. E eu torço para que o Toffoli entre mesmo, assuma o STF, e a primeira coisa que ele faça é dar uma canetada para viabilizar a eleição do Lula. Falando aqui de forma aberta e com a cara bem limpa, porque eu quero ver. E aí? E agora? Qual vai ser a posição que vai se tomar? Então, muito obrigado, uma boa noite aí a vocês. Boa noite, Tony. Vamos torcer para que outubro as coisas estejam mudadas. Obrigado, meu amigo Tomé, né, pelo carinho, pela receptividade do convite que a gente fez. Obrigado, meu amigo, também. Vocês dois são meus irmãos, né? Nós somos irmãos em Cristo, e irmão, eu acho que, de alguma forma, aqui não somos biológicos, mas pelas afinidades todas que temos um com o outro, pela amizade. Eu me lembro quando o Tomé esteve no seminário lá em São Paulo, que encontrou o Ribas, né? E o papo foi muito bom lá no restaurante, a gente jantando, e a partir dali foi criado esse vínculo de amizade, né? Eu queria agradecer imensamente a vocês dois, porque eu sabia que esse hangout ia ser muito produtivo, muito elucidativo para todos os amigos intervencionistas que estão aqui, né, angustiados, um monte de gente angustiada, porque nós estamos, o Ribas já falou que o tempo que o Ribas está nessa luta aí, quase mais de 30 anos aí, está sabendo de tudo que vinha acontecendo, até porque entregaram o estudo dos cenários às Forças Armadas e o Day After, né? E sobre a intervenção, acho que as Forças Armadas estão cometendo um grande equívoco, porque essa intervenção, eles têm que ouvir o Ribas. Eu acho que o alto comando das Forças Armadas tem que convocar o Ribas para ele fazer uma explanação de como será essa intervenção. Porque nós não estamos querendo um governo militar, isso que eles não estão entendendo. Nós estamos querendo uma parte do que está acontecendo dentro do país. Espera aí. Vamos apartar isso aqui. Isso aqui não está servindo para a ordem expressa. Nós estamos numa desordem e retrocesso há muito tempo no país. Num país rico, como é que pode, como o Ribas colocou, como pode o mundo ver as nossas riquezas todas que saem daqui para sustentar alimentação, para sustentar quase 2/3 da humanidade? O Brasil tem condição. Como é que pode esse país continuar sendo escravo e miserável? Não é isso? Então, eu queria deixar isso aí claro,
foi muito bom para todos os intervencionistas que estiveram na luta, né, com a gente há mais de 4... Eu estou completando nessas eleições 4 anos, quando eu acordei, né? Eu fico cansado, né, mas quis fazer esse hangout aqui, vou fazer outros, sempre, né, com intuito de esclarecimento, né, porque é muito legal, né, receber o meu amigo, meu mestre, Ribas Paiva, meu irmão, Coronel Tomé também, grande mestre aí. Porra, excelente aquele artigo, volto a repetir aqui, eu li ele no Hangout dos Patriotas do Brasil, que você respondeu ao Paulo Chagas, eu inclusive viralizei, botei por Ribas a parte do Paulo Chagas e a parte do comentário do Tomé sobre isso. Foi excelente aquele coisa, e eu, do Ribas, quase todo o Hangout, eu sempre pego alguma coisa para ler, né, sobre as suas falas, que são excepcionais, e a tua coerência com tudo que você fala desde o tempo que eu te conheço, e até antes, porque eu não te conhecia antes, né? E é isso aí. Eu queria agradecer imensamente, em nome da União das Forças Patrióticas, né, que foi lançada a ideia, né, da união de todo o povo brasileiro, todos os grupos, lá no Nacional Clube, naquele seminário que você me permitiu palestrar lá, né? Então, eu sou eternamente grato a ti, a todos os meus amigos, né, que estão aí no chat, estão nos acompanhando aí, e outros que virão esse hangout aí, porque vai valer a pena assistir esse hangout por tudo que foi discutido aqui. Esse hangout praticamente bota os pingos nos is, que estava faltando, porque são 2 lideranças intervencionistas, vocês dois, né, lideranças de ideias e tudo mais. Eu sou apenas mais um nisso daí, que aprendi muito, sempre com Ribas, com Tomé, com as suas colocações. O meu amigo Wagner Vasconcelos, infelizmente, não pôde estar aqui, eu convidei o Wagner, ele estava com um compromisso, se não houvesse compromisso, ele entraria. O Saad também não pôde entrar, e é isso daí. Então, um grande abraço a vocês dois, né? Nós vamos encerrar aqui com o canto do hino nacional, novamente, né, o nosso hangout, e eu queria deixar imensamente de coração meu sentimento de amizade por vocês dois, eterno, né, e pelo carinho que vocês tiveram de estar hoje aqui, o Ribas principalmente, que está com a filha dele lá. Então, um abraço a vocês, fiquem com Deus todos, Deus, pátria e família, é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Não podemos esquecer, né, Ribas? Cruzada cristã contra os comunistas. Tem que permanecer essa vigilância nossa, eterna, e vamos ficar vigilantes com tudo que vai acontecer aí com a assumida do Toffoli no